Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar mais um jogador que está com negociações bem encaminhadas para ser mais um atleta do Clube do Remo. Estamos falando de Bruno Prachedes, 23 anos de idade, estava lá jogando no Red Bull e quem sabe pode ser mais um atleta do Leão Azul. E a gente vai ver, galera, tudo sobre o jogador no vídeo de hoje, mas eu preciso que você se inscreva no canal, deixe o likezinho no vídeo, ative o sininho para poder receber notificações e, muito importante, comente no nosso vídeo para o YouTube entregar mais o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, bora começar? Números do jogador na tela. Vamos lá. 23 jogos... comecei me afobando, né? 23 anos para o Bruno Prachedes, 1,86 m. Jogou toda a temporada pelo Red Bull Bragantino, fazendo 17 jogos, 4 como titular. Nenhum gol, nenhuma assistência, uma pré-assistência, 7 passes para finalização, 16 arremates, com 19% de acerto no gol, desperdiçou a posse de bola em média 11,2 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 5 vezes a cada 90 minutos, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez. Bruno Prachedes, no ano de 2025. Fenômeno Azul, conta para mim nos comentários do vídeo, vocês estão empolgados com os reforços que estão chegando no Clube do Remo? Calma, vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que está rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Bruno Prachedes, que eu acho que o primeiro quadrinho do nosso vídeo ele deixa bem claro, né, como a temporada do Bruno Prachedes não foi positiva, né, ele fez pouquíssimos jogos ao longo do ano, ele só começou a ser relacionado pelo Red Bull Bragantino no meio da temporada, praticamente, em junho, né? Na verdade, dia 31 de maio foi o primeiro jogo que ele foi relacionado na temporada. Então foi um jogador assim, que ficou muito escanteado no processo do Red Bull ao longo da temporada. E boa parte dos jogos sempre vindo do banco de reservas, muitas vezes nem relacionado para as partidas. O Prachedes 0. Então ele fez uma temporada de baixa minutagem, baixa relevância, num Red Bull Bragantino que sequer conseguiu ser protagonista, né? No Campeonato Brasileiro. Se você olhar assim, até a antepenúltima rodada, o Red Bull até chance de rebaixamento tinha. Então, era uma equipe paulista que esse ano não estava bem, como já esteve em outras temporadas, e nem assim o Prachedes conseguiu ter relevância, tá bom? E no aspecto clínico, galera, o Bruno Prachedes é um jogador bem jovem, né? Vai fazer 24 anos de idade nesse ano. Devemos ou não ter preocupação? Vamos responder essa questão vendo o histórico de lesões, galera, do Prachedes ao longo da sua temporada. E assim, por mais que ele tenha tido em 2022, principalmente, um momento relativamente grave, né? 132 dias fora, essa lesão dele de 22, inclusive invade 2023, né, pessoal? Em vias de regra, não é um jogador assim que tem lesões gravíssimas ao longo da sua carreira. Em praticamente todos os anos acaba tendo algum registro de lesão, né? O que é relativamente normal, né, para qualquer jogador de futebol, ainda mais inserido no calendário louco do futebol brasileiro, mas eu acho que não é assim aquele jogador que a gente fica bizarro, fica, meu Deus, vai se machucar pra caramba, a princípio não é o caso, beleza? E quando falamos, pessoal, das características, do posicionamento, da função dentro de campo, o Bruno Prachedes é aquele típico jogador que promete irritar a torcida. Bora ver isso, pessoal, no mapa de movimentação, no mapa de calor do Prachedes. Peguei 2024, tá bom que ele teve uma minutagem um pouquinho maior do que em 2025. E o Bruno Prachedes, pessoal, ele é um meio campista. Tá bom? É aquele jogador que pode ser um terceiro homem de meio campo, pode ser um meia mais avançado, um técnico mais ousado, até pode tentar colocar ele como segundo volante, eu não gosto muito dele nessa função, porque ele não tem aquela intensidade, não é um jogador com grande pegada na marcação. O Prachedes, pessoal, inclusive é revelado aqui na base do Fluminense, ele é um jogador técnico, é um cara grandalhão, assim, canhoto, né, 1,86 m, que gosta de jogar com a bola no pé. É um jogador que, quando ele está nos seus dias mais inspirados, que não são muitos, ele consegue achar passes com qualificação, um jogador bem associativo, aquele cara que gosta de ter a bola no pé para fazer a sua equipe jogar. Só que é aquele atleta que normalmente as torcidas pegam no pé pra caramba, implicam, porque ele é um jogador lento, é um jogador que não tem tanta intensidade, é aquele cara que na recomposição defensiva muitas vezes deixa a desejar, ele tem alguns surtos na partida que de repente entrega a bola no pé do companheiro de uma forma um tanto quanto displicente, entre aspas, né, pessoal? Então é um jogador que tem qualidade técnica, sabe jogar, pode até atingir um potencial interessante ali na meia cancha, só que a princípio, por enquanto, tem rodado sempre no nível de Série A e não tem conseguido convencer nem as torcidas de Internacional, Vasco, Atlético Paranaense, Red Bull, todos esses clubes por onde ele jogou, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo? Fez um comentário muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não sabe o que comentar? Comenta em Caps Lock, Fenômeno Azul, que eu vou saber que você chegou
nessa parte do vídeo e vou deixar o like no seu vídeo, tá bom? E também, muito importante, né, galera? Se inscreve no canal. Muitas vezes o YouTube não entrega o conteúdo e quando você se inscreve e ativa o sininho, você garante muito mais que isso vai acontecer. Já sabem, toda a contratação do Clube do Remo e dos rivais também tem scout aqui, então você inscrito vai receber na hora. Eu sempre tento fazer o vídeo o mais rápido possível, beleza? Falei das equipes, né, pessoal, por onde ele passou ao longo da sua carreira. Vamos ver como é que foram os números nesses clubes todos? Vamos lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas do Praxedes como profissional. 2021, ele começa pelo Inter e vai para o Red Bull, 45 jogos, 31 como titular, 4 gols e 5 assistências. Aqui foi até uma boa temporada do Praxedes, né? Dessas 9 participações para gol, 6 foram no Campeonato Brasileiro, já vestindo a camisa do Red Bull, que foi um momento interessante que ele teve. Aí em 2022 joga pelo Red Bull o ano inteiro, 31 jogos, 18 como titular, 2 gols e 2 assistências. Daí pra frente, pessoal, começa aquela cena. Ele começa no Red Bull e é emprestado para algum time. Né? 2023, começa pelo Red Bull e é emprestado para o Vasco. 32 jogos, 21 como titular, 3 gols, 3 assistências. 2024 é ao contrário, ele começa pelo Vasco e é emprestado para o Atlético Paranaense. 22 jogos, 8 como titular, 1 gol, nenhuma assistência. Lembrando que aqui ele termina o ano no Furacão, numa temporada de rebaixamento, né? Do Furacão. Então estava inserido num clube que estava na parte de baixo da tabela, nem assim conseguiu ter um papel tão relevante. E no Vasco, no ano anterior, ele não cai, né, com o Vasco, eles se salvam na última rodada, mas foi um time que brigou até o último segundo contra o rebaixamento, e o Bruno Praxedes era um cara assim, extremamente questionado nessa trajetória no Vasco da Gama. Então assim, o Bruno Praxedes, pessoal, ele é um jogador que está rodando alto, como a gente fala, né, sempre na Série A, quase sempre em clubes de muita tradição, camisa, né, Furacão, Inter, Vasco da Gama, só que assim, não tem conseguido se firmar num bom nível. Na Série A vai ter mais uma chance agora no Clube do Remo, beleza? Voltando para mim, galera, reta final do vídeo. O que eu acho de Bruno Praxedes reforçando o Remo? Bem, galera, é um jogador que tem potencial? Tem potencial. Tem qualidade técnica? Tem qualidade técnica. Jogou em grandes clubes, grandes camisas, competições internacionais, sempre em Brasileirão? Verdade, mas não consigo achar uma boa contratação para o Clube do Remo, até casando com alguns nomes que estão chegando, outros que estão sendo especulados. Eu acho que é um cara jovem, um cara de estatura, em teoria era para ser um jogador mais físico, mas é um jogador lento, um jogador que eu acho que não vai ter o nível de intensidade necessário, porque o Clube do Remo vai precisar numa Série A, ainda mais com os companheiros que vão estar ao seu redor. Então, a princípio, uma contratação que eu, Felipe, não fico empolgado, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, perfeito? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!